Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um compromisso que eu fiz com Deus, uma aliança que eu fiz com Deus, um pacto de transmitir a palavra para tentar salvar o maior número de almas possível. Eu sei que o mundo está ateísta em demasia, e por isso nós devemos, não só eu, não somente eu, vocês também que estão ouvindo, divulguem. Eu fui um dos pioneiros nessa divulgação na internet e outros estão seguindo. Parabéns! Então acessem meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 4 de agosto de 2023, sexta-feira, memória de São João Maria Vianney, presbítero, ou seja, padre e um excelente confessor. O que nós precisamos tanto hoje, de padres confessores. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, e temos o ofício da memória. Vamos à primeira leitura? Leitura do livro do Levítico, capítulo 23, versículos 1º, 4 ao 11, 15 a 16, 27, 34b ao 37. O Senhor falou a Moisés, dizendo: São estas as solenidades do Senhor, em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que vos darei, e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. E apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora
ao Salmo responsorial, o Salmo de resposta, o 80, na Bíblia, acho que latina, Vulgata, e 81 na de Jerusalém, porque tem diferenças nessa numeração da Bíblia Vulgata para a de Jerusalém. Eu não sei porquê, mas já me explicaram, mas eu acho que devia unificar, mas não tem jeito. Os versículos são 3º ao 4º, 5º ao 6º AB, 10º ao 11 AB, refrão 2º A. Exultai no Senhor nossa força. Repitamos. Exultai no Senhor nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Exultai no Senhor nossa força. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor nossa força. Repitamos. Exultai no Senhor nossa força. Agora vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito pelo apóstolo de Cristo, Levi ou Mateus. São Mateus, nosso santo, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Aleluia, 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 aleluia. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus não fez muitos milagres porque não tinham fé. Problema, né? Quantos hoje não têm fé, né? Quantos hoje estão no mundo secular, estão desdenhando de Deus? Infelizmente, isso acontece, né? É a vida, e nós temos que fazer o nosso trabalho, evangelizar, procurar transmitir a palavra de Deus. Vou passar para vocês alguma reflexão. Eu não sei se eu estou aqui com a reflexão assim muito profunda, mas é uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Vejamos o que diz aqui.
conheciam melhor Jesus do que o vendedor da esquina. Bom, isso era o que pensavam eles, porque a verdade é que Jesus estava muito diferente daquele o qual eles conheciam. Foi-se embora da cidade fazia alguns anos e agora voltava com fama de milagreiro e pregador. No fundo, eles tinham medo dele. Por isso, com suas palavras, procuravam tranquilizar-se, dizer a si mesmos que não havia problema algum, que Jesus era o de sempre, o filho do carpinteiro. Mas não controlamos Deus, nem a nós mesmos, nem a ninguém. O outro é sempre uma surpresa e temos que aprender a nos deixar surpreender pelos outros. Olha, eu achei essa reflexão muito fraca. Vamos procurar mais uma interpretação aqui para vocês, porque eu sei que vocês merecem. Vocês e nós, eu também, nós fiéis católicos merecemos maiores interpretações do que essa, né? Vamos lá, Mateus 13... vamos procurar na Bíblia Pastoral, talvez tenham aqui uma reflexão mais profunda, mais esclarecedora, né? Na edição pastoral, Bíblia Pastoral, deixa eu ver de que ano que é, 1990. Mateus 13, 54 a 58. Vejamos aqui. Os conterrâneos de Jesus colocam a questão sobre a origem da autoridade dele, admirados de seu ensinamento e poderes milagrosos. É impossível que Jesus, sendo um deles, tenha autoridade, a autoridade de Deus. Por isso eles o rejeitam. Essa rejeição não é acidental, não. É apenas mais uma prova de que Jesus é o enviado de Deus. De fato, todos os profetas do Antigo Testamento também foram rejeitados. Está aí uma explicação melhor, né? Mais esclarecedora. Agora vamos aos santos do dia. Eu gosto sempre de falar dos santos do dia, porque eles são exemplos para nós. Nós devemos seguir o exemplo dos santos. Eu vou deixar para falar do principal, São João Maria Vianney, por último. Vamos aos outros santos. Do dia 4 de agosto, Santo Eufrônio, bispo, faleceu em 573, participou de vários concílios, restaurou e construiu santuários em Tours, na França, cidade da qual foi bispo, e promoveu a veneração da Santa Cruz. São Rainério foi bispo e mártir, faleceu em 1180, eleito bispo de Cali, na Itália, sofreu muito por defender os direitos da igreja. São Rainério é santo do dia 4 de agosto e morreu apedrejado em Split, na Croácia. Santa do dia 4 de agosto é a beata Cecília Cesarini, virgem. Faleceu em 1290, recebeu o hábito monacal das mãos do próprio São Domingos, em Bolonha, na Itália. Santo do dia 4 de agosto é o beato Frederico Jansson, presbítero, faleceu em 1916. Pregador franciscano francês que promoveu peregrinações à Terra Santa. Beato Frederico Jansson publicou livros e dirigiu jornais religiosos para a divulgação da fé. Santo do dia 4 de agosto, Beato Henrique José Krzysztofik. Não sei se a pronúncia é essa. É o nome polonês. Krzysztofik. Henrique José Krzysztofik. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir também. Faleceu em 1942. Ele foi capuchinho do convento de Lublin, na Polônia, deportado ao campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde
morreu. Olha, um mártir da época da guerra. Pelo amor de Deus, não é fácil, né? Os santos tiveram muito sofrimento. Agora vamos ao santo principal do dia, cuja orientação é celebrar a missa em sua memória no dia 4 de agosto. São João Maria Vianney, presbítero, sacerdote, padre. Faleceu em 1859 em Ars-sur-Formans, na França. Conhecido popularmente como Santo Cura d'Ars. Ars é a cidade, localidade onde ele serviu na igreja. Embora pouco brilhante de inteligência, revelou-se um extraordinário pároco e confessor. Passou anos à frente da sua paróquia em Ars. Permaneceu nessa cidade durante 42 anos, porque a população se opôs tenazmente à sua transferência. A população não permitiu a sua transferência. Grande apóstolo do sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão, da penitência, ele atraía verdadeiras multidões ao confessionário. É padroeiro dos sacerdotes diocesanos. Nasceu na aldeia francesa de Dardilly, não longe de Ars, em 8 de maio de 1786, pouco antes de eclodir a Revolução Francesa, essa perversa revolução que muitos teimam em elogiar. Seus pais eram camponeses. Na infância, não lhe faltaram manifestações precoces de profunda religiosidade, preferindo a imagem de Nossa Senhora sobre qualquer outro brinquedo. Em 1800, após vários problemas locais, as igrejas foram reabertas e João conheceu em École sua... conheceu em École, uma vila próxima de Dardilly, o padre Charles Berry, um homem virtuoso que discerniu sua vocação sacerdotal, não poupando esforços por vê-la desabrochada, ajudando-o ao longo dos anos de preparação. Olha aí, tem que ter alguém para, conduzir um jovem. O jovem camponês fora reprovado nos primeiros exames para a ordenação, pois os estudos lhe eram muito penosos. Então ele não tinha a mente muito aberta para os estudos. O que aconteceu? Ele fez então inúmeros sacrifícios corporais e peregrinações a fim de obter do céu que sua mente se expandisse, se abrisse. Foi elevado ao sacerdócio com uma restrição: não poderia atender confissões por falta de estudos suficientes da teologia moral. Foi destinado à paróquia de École como coadjutor do padre Berry. Ali o zelo apostólico em suas arrebatadas pregações começou a encher a pequena igreja com pessoas que iam ouvi-lo. Muitas delas pediam-lhe conselhos e o seu experimentado padre Berry começou a instruí-lo dia a dia. Em dado momento, Vianney obteve autorização para ouvir confissões. Com a morte do padre Berry, João Vianney foi enviado como pároco a Ars, talvez o último e menos importante vilarejo da França. Lá ele se depara com um panorama desolador. A Revolução Francesa havia tornado os habitantes daquela aldeia licenciosos, sem decência, desregrados. Na questão de costumes, e na falta de formação religiosa. Com isso, a população se afastava da fé. Vianney passou a visitar os seus paroquianos, a fim de conhecer cada nome, suas atividades, seus problemas. Num de seus sermões, ele advertiu na igreja: Cristo chorou sobre Jerusalém, eu choro sobre vocês. Fazeis uma montanha de coisas que são ofensa a Deus. Será que pensais que Deus não vê? O inferno existe. Suplico-vos que penseis nisso. No inferno. Pensais por acaso que o vosso pároco deixará que vos ponham lá no inferno, para que vos queimeis até o fim dos séculos? Quereis mesmo dar esse desgosto ao vosso pároco?
A integridade do padre Vianney passou a atrair multidões e multidões. Chegava a ficar até 20 horas no confessionário, dia e noite, gente. Milagres sem conta começaram a acontecer, conversões de pecadores empedernidos, fracos na fé recuperavam o fervor, pessoas afastadas da religião retornavam à casa do Pai. O cansaço provocado por um dia dedicado à cura das almas, somado aos jejuns e outras mortificações corporais, tornava indispensável uma noite tranquila para repor as energias. Contudo, Deus exige o holocausto completo daqueles a quem mais ama. Olha o que aconteceu com o padre. Sacrifício. Jesus nos sacrificou-se por nós. O padre ouvia ruídos, tinha sustos e toda espécie de manifestações diabólicas que o impediam de dormir. Aos poucos descobriu tratar-se de um estéril estrebuchamento do inferno, por estarem sendo arrebatadas almas de suas garras. Ele tirava almas do inferno, do diabo, e por isso estava sendo atormentado. Bastava uma noite ser muito conturbada para no dia seguinte aparecer na igreja um pecador arrependido. Os párocos das redondezas, apesar de nada terem para recriminá-lo, começaram a se sentir inseguros diante das frequentes expedições de seus paroquianos à aldeia vizinha. Os padres tiveram ciúmes das redondezas. Meu Deus, como é difícil, né, ser um evangelizador, um pregador, um santo. Alguns padres vizinhos chegaram a proibir as peregrinações à paróquia do cura d'Ars, ameaçando negar a absolvição aos que desobedecessem. Chegaram a reclamar ao bispo, mas não houve sucesso nas críticas. O bispo soube discernir, né? Esse bispo devia ter realmente a assistência do Espírito Santo, que tem muitos que não têm. Hereges existem. Com quase 60 anos, a entrega sem reserva à missão sacerdotal tornava um verdadeiro milagre o fato de sua existência. Em quase 60 anos, então, essa entrega tornava um milagre. Ele estar vivo. Um médico que o examinara chegou a afirmar que, com aquela vida que ele levava, 20 horas no confessionário, gente, já pensou isso? Dia e noite no confessionário. Com a vida que ele levava, a ciência não podia explicar como é que permanecia vivo. Antes de partir para a eternidade, a Virgem Maria ainda lhe concedeu uma das maiores alegrias de sua vida. Ele celebrou com solenidade a proclamação do dogma da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro de 1854. E faleceu em 4 de agosto de 1859. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, do hebraico também, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, aquilo que você pede, que você suplica, ora. Deus pode atender, sim, ou não. Vai depender se for para o seu bem ou não. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, grande escritor e professor, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. A que for melhor ele dará para nós. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o acerto de contas de todos nós. Acerto universal, algo transcendental, cósmico, que não temos como falar em palavras. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória que nós teremos nesse dia. Aqueles que forem salvos, aqueles que querem Deus. Quem não quer Deus vai viver com o diabo para sempre.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.